Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal João aqui falando. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de CSS para iniciantes, ok? Então, se tu és alguém que estás a iniciar em desenvolvimento web, ok? Aprender CSS é um dos caminhos, ok? Para além de aprender HTML e depois, com o tempo, também aprender JavaScript, ok? Mas CSS é um dos caminhos também bastante importante que tu aprendas, que tu dominas um pouquinho sobre como é que tu podes usar CSS para as suas páginas web, ok? Então, como sempre, esse aqui é o meu tutorial é para aqueles iniciantes que estão começando o desenvolvimento web e gostariam de aprender CSS de uma forma bastante simples e também prática. E para além disso, também, como nós sabemos, isso aqui, esse curso é uma sequência do nosso curso de HTML que nós havíamos começado, ok? Para quem não começou esse mesmo curso de HTML, não se preocupa, deixarei o link na descrição do vídeo. E lá você poderá encontrar um tutorial sobre HTML, que é praticamente o início desse mesmo curso, ok? Pois esse aqui é como se fosse uma sequência. E lá nós havíamos começado um projeto e é necessário que tu primeiramente veja aquele projeto para que você possa conseguir dar sequência nesse curso aqui. Até porque o projeto final que nós vamos fazer nesse mesmo curso de CSS vai ser tipo terminar o projeto que nós havíamos começado lá no curso de HTML. Então, a razão pela qual dá uma olhada no link que eu vou deixar aí na descrição sobre o curso de HTML, ok? Pois tu vais necessitar de alguns códigos que estão lá presentes para que tu possas assim fazer o, o projeto final que nós vamos fazer aqui nesse mesmo curso, ok? Mas se tu não estás interessado naquele projeto também não faz mal, tu podes mesmo dar sequência nesse curso aqui, pois esse curso aqui também mesmo é completo, ok? Sem tu necessitares daquele projeto que nós já havíamos começado no curso de HTML. Então, o que é CSS, ok? Então, normalmente vocês vão me ouvir muito a dizer CSS, ok? Pois estou habituado a dizer essa mesma palavra em inglês, até porque também em inglês soa melhor, ok? CSS, tá? E CSS, ao dizer CSS, tipo uma pequena pausa, aquilo me incomoda um pouquinho, ok? Mas isso não importa, essa é só minha inquietação, perfeito, então. O que é CSS? CSS significa Cascading Styling Sheet, ok? Que significa em português, folha de estilo em cascata, que é isso que nós temos aqui. Então, assim como o HTML estrutura o conteúdo, o CSS ele é responsável por estilizar e criar o visual das páginas web. Então, o CSS ele não é uma linguagem de programação, mas sim é uma linguagem de estilo de páginas web. E ele permite que tu possas alterar as cores de uma página web, os tamanhos de uma página web, fontes, espaçamento, bordas, layout e muito mais de uma página web. Okay? Então, nós temos aqui um pequeno exemplo que diz quem é quem. Por exemplo, aqui, o HTML nós usamos para que nós possamos estruturar as nossas páginas, ok? Fazer o markup assim. E o CSS nós usamos para que nós possamos estilizar a nossa página web. E já o JavaScript nós utilizamos para que nós possamos dar vida, dinamismo às nossas páginas web. Ok? Então, cada um ele tipo tem uma pequena função que desempenha o HTML para que nós possamos estruturar, o CSS para que nós possamos tipo dar estilo as nossas páginas web e já o JavaScript para que nós possamos tipo dar a vida ao nosso projeto, okay? Para que nós possamos criar toda aquela interação, dinamismo, animação, tudo aquilo que nós estamos a ver nas nossas páginas web. Então, cada um tem o seu papel a desempenhar. E saber distingui-los é bastante importante, assim tu poderás saber o que fazer quando necessitas de implementar uma nova coisa ou talvez remover algo das suas páginas web. Tu saberás onde é que tu tens que mexer, qual parte do código do projeto é que tu terás que fazer as alterações necessárias. Okay? É por isso que é muito importante que tu saibas distinguir esses três. Então, como funciona o CSS? Veja, a base do CSS é bastante simples. Veja, você terás que escolher um elemento, que praticamente nós chamamos de seletor, ok? E terás que dizer, ok, o que é que tu queres mudar nesse mesmo elemento, ok? Então, cada elemento ele tem algo que nós chamamos de propriedades. Então, normalmente nós vamos sempre manipular as propriedades desse mesmo elemento, ok? E depois, nas propriedades, tem várias coisas que nós podemos alterar, como, por exemplo, tu podes definir o valor que estará presente nessa mesma propriedade, ok? Como por exemplo, temos aqui esse exemplo, ok? Então temos aqui a tag p. Então, normalmente as tags que nós chamamos de elemento, ok? Então temos aqui a tag p, o elemento p. Então nesse elemento p ele tem as suas propriedades. Como quais são as propriedades? As propriedades são, por exemplo, a cor, a fonte e muito mais, ok? Que um elemento tem como propriedade. E o que nós vamos alterar são os valores dessas propriedades, ok?
Por exemplo, a propriedade é cor, que nós chamamos em inglês praticamente é color, ok? Normalmente as propriedades são escritas em inglês, ok? Que é color. Então, essa cor nós podemos alterar o valor dele, nós podemos tipo, definir o valor dele. Qual é o valor dessa propriedade? Então, quais são os valores da propriedade cor? Veja, os valores da propriedade cor são vários. Pode ser, por exemplo, cor azul, cor vermelha, cor verde. Então, são várias cores. No total, são tipo umas 20, 121 cores que nós podemos alterar na propriedade cor, ok? Também nós podemos alterar a propriedade fonte. A propriedade fonte nós podemos alterar o tamanho dessa fonte, ok? Tipo, passar qualquer valor que está aí. Então, CSS normalmente é dessa forma que ele funciona, ok? Nós manipulamos os valores das propriedades de um seletor. É praticamente isso, CSS, ok? É manipular os valores de uma propriedade de um seletor, ok? Tu selecionas o elemento, procura a propriedade que tu gostaria de alterar e passa um valor nele. É dessa forma que o CSS praticamente funciona. Por exemplo, nesse bloco de cor que nós temos aqui, ok? Ele muda a cor e o tamanho de todos os parágrafos da página, ok? Dessa forma que nós definimos aqui. Agora, o próximo passo nós vamos fazer o seguinte, ok? Nós vamos configurar o nosso ambiente para que nós possamos, assim, trabalhar com o nosso CSS, ou com o nosso CSS. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, ok? Nós vamos criar uma estrutura de página dessa forma aqui, ok? Tipo, meu projeto, dentro dessa pasta, nós vamos criar um documento chamado index.html e depois também vamos criar uma outra pasta chamada CSS e dentro dessa pasta nós vamos criar um outro documento chamado styles.css e de novo voltando nesse mesmo diretório aqui vamos criar uma pasta chamada imagens, ok? Então vamos criar algo do gênero assim para que nós possamos dar sequência ao nosso curso. Então, isso vamos fazer o seguinte, ok? Tu podes ir em qualquer local do seu computador, ok? Mas eu virei aqui nessa página onde estou gravando os tutoriais e eu vou criar uma nova pasta, ok? Tá. Essa pasta eu irei chamar de tutorial em CSS, ok? CSS. Tá. Nessa minha pasta tutorial de CSS, eu vou abrir e aqui nessa pasta eu vou criar mais uma nova pasta. Essa pasta eu vou chamar de CSS, dessa forma aqui, ok? E daí vamos criar uma outra pasta que vou chamar de imagens, ok? Imagens. Ou vou escrever em inglês mesmo, images, ok? Images dessa forma. Perfeito, ok. Então, eu já tenho a minha pasta, deixa eu só voltar aqui. Já tenho a minha pasta tutorial de CSS. Agora, o que vou fazer é o seguinte, ok? Eu vou abrir essa mesma pasta aqui com o VS Code. Pois eu vou utilizar o VS Code para esse tutorial e também tu podes utilizar qualquer outro code editor, mas eu recomendo que tu utilizes VS Code, pois VS Code é bastante amigável quando se trata de desenvolvimento web, é bastante bom mesmo. Então, eu vou abrir essa página com o meu VS Code, eu vou abrir, clicar do lado direito, onde é que está o VS Code, ok? Está aqui o VS Code, vou abrir com ele. Ou então vocês também podem simplesmente pegar a pasta e arrastar dentro do seu VS Code que ele vai abrir. Então, perfeito. A nossa pasta já abriu, ok? Deixa eu só organizar. Oh, onde é que está? Olha, tem a nossa pasta. O nosso VS Code já abriu. Está aqui ele, ok? Eu vou fechar essa página da Welcome. Temos aqui a nossa pasta, tem aqui a nossa pasta de CSS e a imagem agora. Aqui, não é na imagem, mas sim aqui nesse diretório mesmo. Aqui eu vou criar um novo documento. É só clicar aqui em New Line, New File. Se tem esse código estiver em português, aqui vai estar aqui novo documento. Vamos dar lá um clique e eu vou criar esse documento, vou chamar de index.html, dessa forma aqui. Perfeito. E agora, eu vou abrir aqui essa pasta de CSS, é só abrir esse arrow aqui, e aqui vou clicar do lado direito do mouse, apontando na pasta, eu vou criar um novo arquivo também, e eu vou chamar de styles, ok? Styles.css. Veja, tu pode dar qualquer nome que tu quiseres, ok? Mas eu vou dar style para ser mais convencional. Vou clicar Enter, perfeito. Então, esse documento aqui está dentro da pasta CSS, pois mesmo se eu verificar aqui, ok? Deixa eu abrir isso aqui em total. Aqui no meu tutorial CSS, eu abri, tá vendo? Tem isso aqui então. Esse style está dentro da pasta CSS, ok? Não se esqueça, perfeito. E agora,
Aqui é onde nós vamos escrever os nossos códigos, ok? Tá, deixa-me só fechar isso aqui, eu não necessito. Perfeito. Tá, isso vai ser assim, temos aqui o nosso stylus e temos aqui o nosso index que nós vamos utilizar, ok? Para que nós possamos tipo, escrever o nosso código. Perfeito. Então, dessa forma, nós já preparamos o nosso ambiente para que nós possamos dar sequência com o tutorial, ok? Então, no próximo vídeo, vamos começar a entender um pouquinho sobre alguns elementos, ou melhor, algumas definições que são bastante importantes sobre o CSS, ok? Então, vamos ficar por aqui. Eu sou o João, vejo no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e fui!